Meu povo, minha pova e meu pove do Jobis PC. Eu sou a Jobis, você já sabe. E o Jobis PC, você também sabe que você tá aqui, né? E esse é um canal em que a gente conversa a respeito de questões inerentes à deficiência, mas de um modo diferente, minha gente. Porque já deu, saturou de falar desse assunto do mesmo jeito. Vamos falar de uma forma diferente. Vamos ampliar o olhar. Inclusive, se você não enxergar, vamos aprender a pensar, a sermos protagonistas. E aqui não importa se você tem deficiência visual, se você tem autismo, se você está numa cadeira de roda, se você está numa cama. Importa a gente começar a pensar e pensar junto e usar o nosso pensamento para melhorar a nossa qualidade de vida. Eu sou a Joyce Sierra, também conhecida como Jobis. Adoro Jobis, podem me chamar de Jobis, que eu acho lindo e peço bis. Do nome, não do chocolate, porque eu tô fazendo dieta. Aí, eu sou a Jobis e eu sou graduada em filosofia e psicologia e eu amo essas duas coisas. Eu atendo online e eu venho aqui todo dia conversar com vocês sobre deficiência, praticamente todo dia. Tipo, dia sim, dia sim, dia sim, dia talvez sim, dia sim também. E aí, o que que acontece? Por que que eu tô aqui? Por que que é tão importante estar aqui? Porque hoje nós vamos falar sobre crenças, valores. E o que que isso tem a ver com deficiência? Fica comigo. Ao longo da vida a gente vai tendo várias experiências, a gente vai tendo contato com a cultura da nossa sociedade, com o momento histórico, com a família e vamos adquirindo nossas crenças, nossas verdades, através de conhecimentos, através de experiências, através de coisas que nós ouvimos e nos impactam de forma intensa, transformadora. Intensa. E aí o que que acontece? Quando isso acontece, nós adquirimos uma crença. A criança que sai correndo no chão molhado, cai, se estaboca, ela tem uma crença de que quando a gente está no chão molhado é bom andar devagar. E essa crença vai acompanhar esse ser humaninho até a terceira idade. Até aquela fase em que na qual ele, se tiver sorte, vai ter os ossos frágeis e vai ter paciência, atenção na hora de andar. Né? A ordem com que eu arrumo as minhas crenças dentro da minha cabeça são os meus valores. Que crenças são mais importantes que outras crenças? De que crenças eu posso abrir mão? Quando eu vou fazer isto? Né? Mudar uma crença muitas vezes é necessário, mas muitas vezes é extremamente difícil. Lembro de muitas pessoas que eu conheço, por exemplo, que tinham a percepção de que a homossexualidade era um desajuste, até que descobriram que alguém que eles amavam muito, uma filha, um amigo, um irmão, não sei, era homossexual, era lésbica, era gay, era bi, era trans, enfim, todos esses 40 gêneros que existem. E aí ela começou a perceber que não havia um desajuste. Ela teve que abrir mão dessa crença para manter o afeto, para manter a presença, para receber essa pessoa na vida dela de uma forma satisfatória. Na verdade, continuar recebendo, né? Porque às vezes, quando não sabia, recebia bem. E aí, depois que sabe, quer continuar a ver bem. Todo mundo que mudou uma crença sabe que não é fácil. Não é fácil. Mas todo mundo sabe que não mudar uma crença também é muito difícil. E eu queria trazer aqui a Arte de Viver do Epicteto, que é um filósofo da primeira era cristã. E ele tem umas coisas muito legais que ornam bem com esse papo de crença e valores. Ele fala que a felicidade devia ser verbo, pois é uma construção. Não é uma coisa que acontece, é uma coisa que tu vai fazendo no dia a dia. E ele vai explicando como que você vai construir a felicidade. Gente, A Arte de Viver é um livro que eu sugiro muito que vocês leiam. É fácil entender, é fácil de achar. Leiam, é muito bom. Filosofia é para todo mundo, gente, e ajuda no nosso desenvolvimento pessoal, ajuda a gente a viver melhor e ajuda a gente a encarar a vida. E ele fala que a liberdade só é conquistada quando deixamos de lado coisas que escapam ao nosso controle. Então, por exemplo, eu me permito dar um exemplo. Eu não gosto de consumir crimes violentos reais.
Porque eu sei que eu vou ficar mal. E eu não posso fazer nada. Então, por que danada eu vou ficar consumindo? O que eu vou fazer com isso? Ah, mas eu sei que alguém morreu, bota lá, faz uma oração. Pra mim, na minha, olha aí, ó, escala de crenças, escala de valores. É bom fazer uma oração pra quem teve uma morte violenta? É útil, é abençoado, faz lá. Faço lá minha oração, mas não quero saber quanto tempo que a pessoa foi torturada, se ficou pendurada, se morreu antes depois da facada. Pelo amor de Deus! Pra mim, na minha régua, é mau gosto. Olha de novo aqui, ó. Minha régua, meus valores. Tá vendo? Numa conversa simples, eu tô revelando muito das minhas crenças, dos meus valores, para explicar por que eu não faço uma coisa. Consciência, viver conscientemente, a gente conseguir fazer isso. De trás para frente as ideias. Entenderam? Olha como é legal. Sua felicidade depende de 3 coisas: vontade, ideias a respeito do acontecimento que está envolvido e o uso que você faz das suas ideias. Então, olha aí que legal. Eu quero ser feliz. É uma vontade. É uma decisão. E para eu conseguir fazer isso, eu tenho que viver o mais próximo possível das minhas crenças. Quando eu me afasto das minhas crenças, eu não sou fiel a mim e eu começo a ser infeliz. É uma das coisas que conduzem. Mas, Joy, quando suas crenças te impedem de ser feliz, muda as crenças! Mas, Joy, você disse que era difícil mudar a crença. Difícil, mas não é impossível. Eu lembro de uma história que eu ouvi, desculpem, gente, me perdoem, eu não lembro o nome, de uma moça trans, que a avó não conseguia chamar ela pelo nome, né? Era Maitê. Vocês vão lembrar, quem conhecer vai saber. E aí, ela escrevia cartas, né? E usava o nome de batismo. E quando ela morreu, ele achou tudo rasurado para Maitê, as cartas. Então a avó, ela estava num processo de tentar, de lutar para conseguir chamar ele de Maitê, porque aceitava que ele era ela. E aí quando a gente está num processo de mudança de crença, eu consigo separar. Não, isso aqui é meu. Não vou jogar no outro. Às vezes a gente fica muito bravo com uma coisa que acontece. Mas para. Isso é meu ou é do outro? Porque tem questões que vêm dos meus processos. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Eu fico extremamente... Eu tô falando de mim hoje, vocês viram que eu tô danada hoje. Eu fico extremamente irritada quando sou abruptamente interrompida. Fico muito irritada. Muito, 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 muito. Especialmente quando eu tô dizendo uma ideia e a pessoa passa por cima para falar uma coisa totalmente diferente. Ou me atropela. Me irrita muito. Eu sinto subir assim aquele zzz. Eu fiz um gesto assim de cima para baixo, assim, com a mão, assim, bem veemente. E aí, mas eu sei que é uma coisa minha. Então eu não vou enlouquecer com as pessoas toda vez que elas me interromperem. Senão eu vou brigar com todo mundo. Né? E o pior, gente, é que com essa questão de fazer tratamento online, às vezes, terapia online, muitas vezes eu interrompo as pessoas porque eu não vejo o que elas estão falando, por causa do delay. Às vezes tá silêncio, mas na verdade ela tá falando, aí quando eu vou falar, ela já tá falando, aí eu, não, volta, fala você. Então, separar o que é nosso e o que é do outro, né? Por isso que ele fala vontade, ideia e o que está envolvido e o que eu faço com as minhas ideias. Então, observar o que está acontecendo, dar presença para as coisas. Pare de tentar ser outra coisa além do melhor de você mesmo. Aceitação. Lá, 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 lá. Eu falei disso ontem. Saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que você não pode. Só depois conseguir separar uma coisa da outra é que vamos ter tranquilidade interior e eficácia exterior. Gente, é tão lindo esse conceito. Para eu conseguir realizar coisas importantes, eu preciso estar tranquilo, eu preciso estar tranquila.
Tranquilo não é indiferente, minha gente. Às vezes você tá um pouco alarmado porque tem uma situação de adoecimento na família, você tá meio apertado financeiramente, mas no fundo você sabe que isso passa, você sabe que é um processo, e aí você consegue manter a tranquilidade, mesmo com pensamentos de preocupação, tá certo? E a eficácia exterior para fazer o que tem que ser feito. E aí, gente, eu cheguei. Se você não foi embora, parabéns. Não vou pedir like, porque quando eu fiz o canal no YouTube eu falei que não ia pedir like. Se você não foi embora, parabéns por ter seguido até aqui. E aí, eu não peço like porque eu acredito, conforme eu vi algumas pessoas falarem, eu achei muito legal, que like não se pede, se conquista. E não pedir like é uma coisa que me impulsiona a produzir conteúdos cada vez melhores. Porque eu sei que se a pessoa realmente gostar, ela vai sentir uma vontade gigantesca de expressar isto. Crenças. As crenças estão por trás de muita coisa que tudo que a gente faz, tudo que a gente diz, tudo que a gente pensa. Por isso que é tão importante a gente viver coerente com as nossas crenças, com os nossos valores, ou mudar de crença de valores. Porque senão a gente entra aí no processo de estruturação do falso self, que não é bom pra ninguém. Como diria o nosso maravilhoso Taiguara, sim, cantor falecido muito tempo atrás, não me julguem. Ninguém é bom sendo o que não é. Então, seja a melhor versão de si mesmo. E o que isso tem a ver com deficiência? Tudo! A gente fala de capacitismo, o capacitismo existe. A gente fala dos defeitos do sistema inclusivo, esses defeitos existem porque o modelo inclusivo é bastante recente em termos sociais. A gente fala em desigualdade de oportunidades, a gente fala em luta e defesa de direitos e tudo isso é verdade. Tem um caminho gigante pra gente trilhar em relação à inclusão, em relação à aceitação, em relação ao equilíbrio, em relação à humanização das pessoas com deficiência, em relação à humanização dos movimentos que lidam com as pessoas com deficiência, em relação à percepção de acessibilidade atitudinal, acessibilidade espacial. Tudo isso precisa ser pensado, discutido e reorganizado. E a gente precisa falar sobre isso. Legal, mas a inclusão também se faz de dentro para fora. O capacitismo também é internalizado. Se eu acreditar que eu sou uma pobrezinha, eu vou agir como uma pobrezinha. E eu vou ter resultados parecidos. Ô, Jô, isso não é positividade tóxica, não? Não. É desenvolvimento pessoal. Positividade tóxica é quando eu nego os problemas para ser feliz. É quando eu minimizo o sofrimento, especialmente dos outros, para ser feliz. É porque a positividade tóxica ela vai minimizar mais o sofrimento dos outros, não é o teu, não. Então, assim, a gente vê muito a gente que tem deficiência, a gente escuta muito, você tem uma limitação muito grande, as coisas para você são mais difíceis, não sei o que lá. Gente, tem a hora que a gente tem que dar um basta. Sabe? Não negando a condição, mas transcendendo. Igual a gente conversou ontem. O corpo é a nossa essência, é a nossa aparência. Pendrive, oiê, tô com o pendrive de ontem na mão. Pendrivinho simples, ó. Se eu arrancar essa pecinha aqui do pendrive, ele não vai deixar de ter as coisas que ele tem aqui dentro. Talvez eu precise de mais cuidado para funcionar, porque acho que ele vai ficar meio abrindo assim. Melhor passar uma cola. Entender quem nós somos. Entender quem a gente quer ser. Olhar para o mundo, sim, mas olhar para mim. Quais são as minhas crenças? Em que eu acredito? O que eu acredito é a verdade sobre mim? Vamos atrás de outras verdades. Às vezes, onde a gente está inserido, a verdade é muito pequenininha. Vamos procurar.
Vamos ampliar as nossas verdades. Buscar o conhecimento é uma forma muito grande de ampliar as nossas verdades. Olha que legal. Buscar entender. A minha condição de deficiência, ela não é somente a minha história da deficiência e a minha história com a deficiência. Ela também é o que eu acredito que ela faz comigo. Quer ver? Eu acredito que ser uma pessoa com deficiência faz com que os meus atendimentos a crianças sejam potencialmente bem mais inferiores do que de uma psicóloga mediana que enxerga. Então eu não pego criança. Eu sei que existem psis com deficiência que atendem crianças e atendem muito bem, obrigada. Crianças pequenas até. Eu sei que pode ser feito. Mas eu acredito que eu não dou conta. Eu acredito nisso. Que eu não dou conta. Eu acredito que não é o melhor. Eu acredito que eu não vou oferecer o melhor para os meus pacientes. É a minha crença. E aí? Ah, mas você criou 3 filhos. Pois é. Mas meus filhos eram meus. Eu tinha permissão de tocar neles o quanto eu quisesse. Eu os conhecia desde pequenos. É uma crença. Agora vai ser muito problema se eu chegar, pegar essa crença, que eu sei que é minha, e falar assim, ó, psicólogo nenhum com deficiência pode atender criança. Depende. Se ele quiser, ele pode dedicar a isso e conseguir fazer isso bem feito. Eu acredito que eu não dou conta. Olha a diferença aí, né? Vocês estão percebendo como eu sei que é uma questão mais minha com a minha deficiência que da deficiência em si? Eu consigo separar. E aí, quando vem uma pessoa com deficiência visual me conta que atende criança, eu penso, nossa, que legal. Eu não penso, fala sério, que a pessoa é sem noção. Então, vamos refletir sobre isso. Quais são as nossas crenças sobre a deficiência? Quais são as nossas crenças sobre a deficiência em nós? Quais são as nossas crenças sobre os nossos potenciais desenvolvidos e latentes? Quais são as nossas crenças sobre a felicidade? Às vezes eu estou infeliz porque eu tenho uma felicidade real. Né? Eu lembro de uma pessoa que falava assim, ele sentia muita solidão porque não tinha um namorada. Ele falava, olha, só vou ter mulher, só vou ter namorada quando eu voltar a enxergar. Tá sozinho. Até hoje. Né? Então, era essa a reflexão que eu queria deixar. Vamos pensar para que a gente possa cada vez mais ter liberdade de decidir. Vamos pensar nas nossas ideias. Vamos pensar nas nossas crenças. E não menos importante, vamos pensar nos nossos sonhos.